Patrocínio Van Sweet Home, consultoria especializada em planejamento, busca por moradia e serviços de conveniência relacionados à sua chegada em Vancouver ou Toronto. Comente que você assistiu a este vídeo no Canadá Diário e você terá um bônus especial. Olá, meus queridos! Oi, pessoal, tudo bem? Estamos hoje inaugurando um vídeo diferente aqui com o Diego da Van Sweet Home. O que a gente vai fazer, Diego? Bom, a gente vai começar a responder as perguntas de vocês, né? As perguntas que vocês deixaram nos comentários. Vamos deixar o carro passar. Passou o carro. Muito carro, gravando na rua, dá nisso. Então a gente vai começar a responder as perguntas que vocês deixam nos comentários dos vídeos. A gente vai ler as perguntas e vai respondê-las na sequência, né? Tem muita pergunta boa, inclusive vocês podem mandar mais perguntas também. E vamos nessa, sem delongas, Diego, vamos lá. Sem delongas. A pergunta do Sandro Junqueira é a seguinte: quais são os requisitos para alugar um imóvel e se precisa de fiador aqui? Né? Essa é bem interessante. Muita gente pergunta isso pra gente. Muita gente pergunta, questão de fiador, né? Uma coisa. Bom, não precisa de fiador aqui. Tem algumas situações que são pedidos a alguma pessoa para assinar junto, né, que é o que eles chamam de garantidor de contrato. Só que não é um tipo de fiador, isso é bem raro. O garantidor faz o quê? Ele basicamente ele não precisa provar fundos nenhum, mas ele vai assinar junto e ele vai ter que pagar caso... é como se fosse um fiador, então mas, fiador, né? Mas só que isso não é muito comum aqui, na verdade. Esse garantidor não é comum. Não, são raras as situações que eles pedem o garantidor. Viu? Então isso é uma coisa, pode ser que aconteça, mas no geral não acontece muito. No geral pede o quê? No geral eles pedem documentos comprobatórios de visto, né? Então você precisa ter o visto legal aqui, né? Óbvio, né? Um visto de trabalho, um de estudo. Extratos que comprovem a condição de pagamento do contrato por 1 ano. Tá. Você tem que provar que por 1 ano você tem esse dinheiro. Sim, você tem que comprovar que você consegue cumprir as condições de contrato por 1 ano. Vamos dizer que, sei lá, vamos arredondar aqui para ficar fácil. O contrato custa $1.000. Você vai precisar ter $12.000 na conta para comprovar. Entendi. Né? Então são essas duas as condições sine qua non. Sine qua non, bonito falar, né? bonito. São as condições que você precisa ter, né? Comprovar que você tem um visto que comporte o contrato de 12 meses e condições financeiras também para provar que você consegue pagar o contrato por 12 meses. Agora, e aquele lance do depósito? Isso aí é uma outra pergunta. Outra coisa. Isso aí é uma outra pergunta que também fazem bastante. Ela não estava na nossa lista aqui, mas a gente pode responder. Lembrei aqui, vamos fazer. Verdade. Aqui em Vancouver, você tem que pagar 50% de depósito de segurança, 50% do valor do aluguel, quando você é aceito naquele apartamento. 50% a mais. A mais, exatamente. Então o aluguel O aluguel é 1.000, por exemplo, você vai pagar 500 quando você é aceito e depois você paga 1.000 quando você for entrar no apartamento no dia 1º do mês que você for entrar. Ou seja, 150%. 150% para você começar o seu aluguel. Esse valor, ele é devolvido ao final do contrato, caso você saia do apartamento e o apartamento esteja direitinho. Exatamente. Se você tiver pet, você paga mais 50%. Então você paga 50% do depósito do apartamento e 50% do depósito do pet. Entendi. Mais os 100% quando você entrar. Mais os 100% quando você entrar. Ou seja, você tem que ter 200% aí a mais. Eita. Entramos numa floresta. Entramos na floresta, peraí. Foi bom até que o carro começou a passar. Chegou, passou o carro aqui, então beleza. Pra quem perguntar, a gente tá andando aqui em Norte Vancouver. Norte Vancouver, Inclusive estamos perdidos aqui, agora começando a andar demais. A gente vai atravessar a rua agora. Você tá perdido ou você se acha aí? Eu sei onde eu tô. Bom, porque eu não sei mais nada, não. Legal. Diego é meu GPS aqui. Então você vai pagar, caso você tenha pet, você paga 100% de depósitos e 100% do valor do aluguel logo no primeiro mês. Tá. A pergunta da Jurema é a seguinte: eu preciso pagar aluguéis adiantados para alugar um imóvel no Canadá? Essa pergunta é muito interessante, né? Eu vou separar a pergunta em 2 cidades, na verdade, né? Olha a primeira cidade é Vancouver e a segunda cidade é Toronto. Porque são processos diferentes em cada cidade. Olha, não sabia disso. Aqui em Vancouver, você não precisa pagar aluguéis adiantados para alugar um apartamento. Você pode sim fazer uma oferta para o dono do apartamento, para o gerente do apartamento, né? O famoso landlord ou manager. Né? Às vezes eles aceitam, às vezes eles não aceitam. Né? Então é uma condição de negociação. Em Toronto, você precisa pagar aluguéis adiantados. Olha só. Eles te pedem pelo menos
2 aluguéis, o primeiro e o último. Ah, E em algumas situações, eles pedem até 4, 5 aluguéis. Então, a gente já pagou para clientes $10 mil, por exemplo, adiantado olha em só. Toronto. Em Toronto. Por que isso? Porque eles não conhecem, a gente não tem referência, né? Infelizmente, quando você chega, você tem que estar sujeito à negociação local, né? Às solicitações do manager, no caso. Mas em Vancouver não é normal isso, então? Não, em Vancouver não é normal. E não se pede mesmo? Não, ou assim? não se pede mesmo. Nunca, nunca? Nunca. Normalmente, isso é uma condição de negociação que até a gente propõe. Olha só. E é legal, né? Porque, como eles dizem, é fair, né? Aqui é fair você entendi o que você está dizendo. Você ganha uma vantagem competitiva aí nesse caso, é isso? Exato. Faz Exatamente. sentido. Bem interessante, né? Interessante. Se oferece como um bônus, né? Se oferece como bônus e você já está passando pro landlord, pro manager, que você tem a condição de arcar com aquele valor, né? Então, assim, é mais uma condição para ele confiar em você como pagador. Entendi. Né? Bacana. Bom, a pergunta do Nelson é em relação a aluguéis para a temporada. Consigo alugar um apartamento por apenas 2 meses? Opa! Você consegue, e o melhor caminho para isso que a gente indica são os Airbnbs, né, da vida. Né? A gente não faz esse tipo de locação, a gente não busca apartamentos para curta temporada, somente apartamentos com contratos de pelo menos 12 meses. Né? Mas sim, você tem essas possibilidades de você alugar por sites que provêm esse tipo de situação. Mas tem que tomar cuidado, né? Porque isso você pode se dar mal, né? Tem que tomar cuidado, procura sempre a classificação e os comentários, né, os reviews que tem daquela pessoa que está alugando no Airbnb, enfim. No Craigslist, por exemplo, já é um pouco mais complicado de você tomar esse cuidado, né? Pois você não tem garantia nenhuma. O que a gente sempre recomenda é que caso você queira um apartamento de temporada, que você procure no Airbnb ou sites parecidos com o Airbnb. A pergunta da Débora é a seguinte: é difícil encontrar imóveis pet-friendly e por quê? Né? E o porte do cachorro influencia? Olha aí. Olha que legal, né? A primeira pergunta é difícil achar sim apartamentos pet-friendly. O Diego mostra um monte aqui, o pessoal tá mal acostumado. O pessoal tá bem mal acostumado com a gente, né? A gente acaba tendo muitos clientes que procuram a gente na busca pelo apartamento pet-friendly porque eles são mais difíceis, né? E a gente tem uma série de relacionamentos com donos e empresas que provêm apartamentos pet-friendly para alugar. Né? E eles são sim mais difíceis do que os apartamentos que não aceitam. O porquê? Bom, essa é uma resposta difícil de dar, até levando em consideração que Vancouver e região é uma cidade super pet-friendly, né? O que a gente nota é que talvez o manager do prédio ou a administradora, ela não quer ter mais um trabalho de administrar um prédio que tenha animais, por exemplo. Então, porque dá mais trabalho. Dá mais trabalho, exatamente. Tanto para limpeza quanto para, sei lá, o animal late, alguma coisa desse tipo. Então o que a gente vê, eu acho que é essa história. Eles têm um pouco mais de medo. Medo, talvez. Exatamente, para criar mais um problema. Né? E a segunda pergunta da Débora é em relação ao porte dos cachorros, né? A gente falou isso em alguns dos nossos vídeos de apartamentos pet-friendly. O mais comum aqui é você ter prédios que aceitam pets de porte pequeno ou gatos, né? Então o Bulldog francês, o Yorkshire e animais com até 10, 12 quilos, né? Isso aí não tem uma explicação plausível. Provavelmente deve ser pelo mesmo motivo dos problemas de ser animal maior, de ser um pouco mais perigoso, enfim. Né? Isso não tem uma explicação, mas eles são mais... É assim que é, né? Pois não dá pra gente discutir. uma regra local, né? Não tem como. Pois é. A pergunta do Cássio é a seguinte: quanto tempo precisa para alugar um apartamento em Vancouver e em Toronto? Boa pergunta. Essa pergunta é bem interessante, né? O que a gente tem reparado, Dimitri, isso é uma coisa legal da gente falar para os nossos amigos e clientes, é que tem muita gente que procura a gente quando chega em Vancouver ou quando chega em Toronto. Na hora, sim. Na hora. A pessoa chegou no domingo, na segunda ela procura a gente que quer alugar um apartamento. Nossa. Então assim, isso requer tempo, né, gente? Só para vocês terem uma noção, em Vancouver a gente recebe as oportunidades de apartamento 30 dias antes do primeiro dia do mês. Tá? Ou seja, se você quiser alugar um apartamento para 1º de agosto, você tem que entrar em contato com a gente pelo menos 2 meses antes para a gente começar a procurar o seu apartamento no dia 1º de julho.
Tá? Em Toronto, a gente precisa de 2 meses para procura. Olha Então, só. Ou seja, Toronto é muito mais difícil, então, achar? muito mais difícil e isso tem um motivo, né? Em Vancouver, os landlords, eles recebem o notice dos inquilinos antigos 30 dias antes da saída. Em Toronto, eles recebem 2 meses antes. Então, esses apartamentos disponíveis para agosto em Toronto, por exemplo, eles vão começar a aparecer para o mercado dia 1º de junho. 2 meses antes. Entendi. E eles já são alugados... rápido. Com 2 meses de antecedência. Então, para Toronto, o ideal é que você entre em contato com a gente 3 meses antes e em Vancouver 2 meses antes. Olha só, isso eu não sabia. E agora, aproveitando isso, tem uma pergunta minha aqui. Dizem que em Vancouver é muito difícil você conseguir apartamento e tal. Inclusive em off, nem comentei com o Diego aqui. Tem uns amigos nossos que eles estavam numa casa alugada e aí do nada o dono da casa resolveu vender. E mês que vem vocês têm que sair, se vira aí. E eles não estão conseguindo encontrar apartamento. Inclusive, eles já vão procurar o Diego também, inclusive, que a gente falou com eles. Eles estão desesperados, assim, que eles têm que sair e vão procurar. O que você me diz? É mais difícil em Vancouver ou em Toronto? Igual. Assim, é igual? É igual, exatamente igual. A demanda das 2 cidades, ela é bem parecida, tá? Então, eu diria que hoje você tem um mercado inverso nas 2 cidades, né? Onde a demanda é muito maior do que a oferta. Sim. Você tem 10 pessoas concorrendo por um apartamento, né? Por um imóvel. Né? Então, é muito parecido. E hoje em Vancouver, em Toronto, é exatamente isso. Você chega para ver um apartamento, você tem 15, 20 pessoas concorrendo com você. E dependendo da faixa de preço, pior ainda, né? Então, se for mais barato, mais concorrido. Olha. Exato, né? As 2 prefeituras, né, tanto de Vancouver quanto de Toronto, estão trabalhando para melhorar esse tipo de situação, tanto em relação ao valor, que cresce absurdamente ano a ano, né? Você está aqui há bastante tempo, né, Edmir? Você já tem noção Quando a gente chegou, sabe quanto a gente pagava de aluguel? De um basement. A gente pagava $700. Quando eu cheguei aqui, um apartamento em downtown, por exemplo, poderia ser alugado por $1.100, $1.200. E em Toronto é igual. E a prefeitura das 2 cidades, elas têm trabalhado muito para poder diminuir um pouco essa falta de oferta no mercado, né? Porque até mesmo, o problema não é só pra gente, imigrante. Para os canadenses também. Então até eles têm dificuldade. Eles estão reclamando bastante. Eles estão reclamando bastante, exatamente. É verdade. Enfim, eu acho que para os próximos anos tende a melhorar. Né? Os preços desse ano já estabilizaram, tanto em Vancouver quanto em Toronto, então tende a ficar melhor para os próximos anos. Bacana. Bom, quem se interessou, quem quiser contatar a Van Sweet Home, como é que faz, Diego? Você pode entrar no nosso site, né, www.vansweethome.ca, ou você pode mandar um e-mail pra gente. Também vai ter o link aqui embaixo. Não esquece de falar que veio pelo Canadá Diário, que você vai ganhar um bônus exclusivo. Só quem tem é quem veio pelo canal. É isso aí, vale muito a pena. Muito bom, excelente ideia. O Diego que teve essa ideia de a gente fazer de perguntas andando na rua ainda, né? É verdade, é legal, é diferente, né? Fica dinâmico, as pessoas conseguem ver as casas também e tal. A gente tá bem no ambiente que a gente gosta de estar, né, Jimmy? Pois é, bem legal. A gente aproveita e faz exercício também. É verdade, tô tirando de mim da zona de conforto. Preciso, não tem jeito. É isso aí, o Diego vai voltar, façam suas perguntas. Esse é só o primeiro, vai ter muita coisa, tem muita coisa para responder, né, Diego? Tem muita coisa, a gente vai tentar responder tudo aqui. Pois é. É isso aí, gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente, adicione os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam ao nosso canal se ainda não se inscreveram, clique no sininho de notificação para sempre receber as novidades. Valeu e até a próxima. Até logo, gente.